Então, a Nadine pergunta assim, como balancear corretamente a alimentação plant-based para auxiliar na perda de peso? E se a Laura poderia estar dando exemplo de refeições, quantidades de cada grupo alimentar? Tá. Bom, então, assim, primeiro a gente tem que sempre saber quais são os grupos alimentares, né? Eu acho que a base do conhecimento sempre, sempre é essa, né? Se tu não souber os grupos, tu não vai saber nem como montar eles juntos. Mas quando a gente fala de perda de peso, primeiro, é muito importante que a gente faça uma avaliação, porque assim, tem vários motivos pelos quais uma pessoa não perde peso. Um deles é comer em excesso, que é o que é a causa para a maioria das pessoas, né? Segundo, comer errado. Às vezes tu pensa, nossa, eu como pouco, mas eu tô engordando, porque tu tá comendo errado, né? Então, e também a gente tem algumas outras causas hormonais, por exemplo, que podem fazer com que tu tenha mais dificuldade para perder peso ou ganhar mais gordura, enfim, tá? Desequilíbrios de insulina também são super importantes para fazer a gente aumentar a concentração, não, para a gente aumentar o depósito de gordura nos estoques, e isso diminui também a retirada de gordura dos estoques, então fica mais difícil o processo de emagrecimento. Com a alimentação à base de plantas, é muito mais fácil promover emagrecimento, porque ela é uma alimentação que é muito composta de fibras, tá? As fibras que estão presentes apenas nos vegetais, então nenhum alimento de origem animal tem fibras, né? Eles têm fibras musculares, mas que não são fibras dietéticas, né? Então, essas fibras, elas vão aumentar o nosso transporte da gordura no intestino, melhoram a função do intestino, vão diminuir essa absorção da gordura que a gente vai fazer digestão e metabolização. Então a fibra é super importante para isso. Então só de tu já ter uma alimentação à base de plantas rica em alimentos com fibra, já vai te ajudar. Por exemplo, né? Se tu for vegano, mas a tua alimentação for à base de farinhas refinadas, tu não tá consumindo muita fibra, né? Então tu pode ainda assim promover um aumento do peso corporal. Então a primeira coisa é realmente assim, foca em consumir muitas fibras, principalmente folhas, tá? Então folhas são super importantes, elas têm que ser consumidas todos os dias, e a gente recomenda assim, pelo menos umas 5 porções de folhas por dia, tá? Uma porção seria mais ou menos uma xícara de folhas cruas, ou então meia xícara de folhas refogadinhas, né, que delas diminuem de tamanho. Então, mais ou menos umas 5 porções por dia, tá? Juntando com legumes, então pode juntar, por exemplo, umas 3 porções de folhas e umas 2 porções de legumes, que ficaria legal, pelo menos, mas sempre priorizando as folhas, porque elas são alimentos que têm realmente bastante fibra, vão aumentar a tua saciedade, elas vão aumentar o espaço ali de comida no teu estômago, tá? Então, esse é um dos focos para quem quer emagrecer, melhorar a saciedade, colocar para dentro do corpo comidas que não tenham tanta caloria, mas que elas ocupem um grande espaço no nosso estômago, porque assim tu consegue comer menos calorias e não deixar de comer bastante comida, né? Então, por exemplo, se tu pegar um prato de arroz branco, bife, batata frita, tu vai comer aquele prato ali, e se tu comesse o dobro de salada, ou então um prato cheio de salada e ainda arroz integral e feijão, tu provavelmente vai ter menos calorias nesse prato do que naquele outro, que tu vai comer menos comida, vai ficar menos saciado por menos tempo, porque não tem nada de fibra. Então essa digestão essa digestão acontece mais rápido, principalmente do carboidrato, né? E tu vai sentir fome mais rápido e vai ter comido bastante caloria. Ao passo que se tu fizer essa outra refeição, que é rica em fibras, rica em vegetais, que tem pouca gordura, tu vai encher o teu estômago de coisa, um grande volume e poucas calorias, tá? Então, só de a gente fazer uma alimentação assim, com muita folha, a gente já sai um passo à frente. Segundo, né, a gente sempre tem que avaliar a questão da saciedade. Então, como eu falei, a gente tem que promover uma saciedade maior. E para a gente fazer isso, a gente também tem que cuidar o jeito que a gente come. Sentar na mesa, sempre dar uma respirada antes de comer, né? Imagina, tu senta na mesa, enlouquecido do dia e já começa a meter a comida para dentro, tu vai comer muito mais rápido do que tu precisa. E quando a gente come mais rápido, a gente acaba exagerando na quantidade que a gente come, né? Acaba comendo um pouco a mais. Então, sempre tentar tirar coisas externas que possam te distrair, tá? Por exemplo, televisão, uma música muito alta, o celular. Nunca na vida comer trabalhando, tá? Então, tá fazendo uma reunião, não
não come enquanto tá fazendo essa reunião, tu espera e tu vai comer depois, a não ser que tu esteja com muita fome e tu quer fazer um lanchinho rapidinho, eu vou comer uma fruta aqui para eu não ficar com muita fome e depois eu vou comer minha comida, tá? Mas isso é muito importante, então, além do que tu come, como tu come, tá? Sempre pensa nisso. Então, sempre sentar à mesa para comer, sempre fazer um prato já inteiro e não um prato por pedaços, por partes, porque senão tu vai querer ficar repetindo. E sempre tentar ficar na mesa uns 20 a 30 minutos e sempre prestar atenção no que tu tá comendo, tá? Algumas refeições a gente não vai comer tão devagar, porque a gente não tem tempo às vezes, né? Então, eu tenho ali meia hora para comer, eu tenho 15 minutos, tu vai comer naqueles 15 minutos. Mas o mais importante é tu prestar atenção no que tu tá fazendo para tu sentir o teu estômago enchendo, tá? E tem uma regra que os orientais seguem, que é muito boa, que se chama Hara Hakibu, é com H tudo, tá? Hara Hakibu, que é o seguinte, é a gente comer até estar só 80% saciado, ou seja, sempre ficar com um pouquinho de fome, um pouquinho, não vai ficar com fome, mas sempre ficar com um pouquinho de fome. Por quê? Porque daí tu nunca vai dar excesso pro teu corpo digerir. Todo o excesso se transforma em gordura, e isso facilita com que tu ganhe peso, ao longo prazo. Mesmo 100 calorias que tu comer a mais por dia, ao longo prazo, mais ou menos uns 6 meses, tu vai ganhar ali uns 5, 6 quilos, sem perceber, porque é tão pouquinho ao longo do dia que tu não percebe, e tu vai se acostumando com aquela tua nova formato, e tu só percebe quando a roupa já não serve mais, tá? Então, esses pequenos excessos são super importantes da gente tomar um certo cuidado, tá? E, bom, falando daí, já vou juntar na refeição completa, então, porque daí a gente já faz a pauta aí. Então, na refeição completa, né, o que a gente faz para ter um prato completo? Isso falando de almoço e jantar, tá, gente? Metade do prato sempre tem que ser composto de verduras e legumes, que são as nossas hortaliças. Então, tudo que for folha, tudo o que for legume, tá? Então, mas daí tirando, né, os tubérculos. Quem que são os tubérculos? Batata doce, aipim, inhame, mandioquinha. Esses aí, eles são legumes também, eles são considerados hortaliças, porém, eles são do grupo dos tubérculos, eles são mais ricos em carboidratos. Então, quando a gente pensa nesse 50% do prato, são só os legumes mesmo e as verduras, tá? Então, cenoura, tomate, pepino, quiabo, brócolis, couve-flor, repolho, couve, acelga, tudo, tá? Tudo que é folha ou legume. Os outros 50% do prato, então, que faltou ali embaixo, a gente sempre divide, tá? Em 25% para as principais fontes de carboidrato e 25% para as principais fontes de proteína. Isso no reino vegetal, né, são as leguminosas, que são as nossas principais fontes de proteína. Quem que são? Então, lentilha, ervilha, grande bico, soja, o tofu, que é um derivado da soja, né, ou então as pastinhas mesmo, uma pastinha de grande bico, que é o hummus, por exemplo, né, de grande bico, também entra ali. Um hamburguinho que tu fez de lentilha também entra ali. E na nossa parte dos carboidratos vai ser os cereais integrais e os tubérculos que eu falei antes. Então, as batatas entram aqui e também os cereais integrais, como arroz, quinoa, aveia, o macarrão integral. E sempre priorizar os integrais, principalmente se o intuito é perda de peso, né? Porque aí tu vai melhorar a tua saciedade também, tá? Tu tem mais fibras ali que vão encher mais o teu estômago e conseguir fazer com que tu coma menos no final das contas e tenha mais saciedade mais duradoura. Bom, acho que é mais ou menos isso, né? Já ficou bem extensa essa minha resposta. Não, mas ficou ótimo. Tu sabe que eu venho comentando com o pessoal, assim, sobre isso que tu estava falando, sobre se comer consciente, parar, respirar antes de começar a comer, né? Porque a gente não faz mais isso, né, Laura? Hoje em dia, todo mundo come assistindo televisão e isso pesa muito, né? Parece uma coisa boba, mas é algo que no final dá muito Olha, diferente. eu ousaria dizer que é mais importante o como a gente come do que o que a gente come. Porque se tu come comidas saudáveis, mas tu come sem consciência, sem concentração, sem presença, não vai adiantar para praticamente nada. E se tu, às vezes, não come tão perfeitamente, mas tu come muito presente, tu pode conseguir ter uma relação melhor com a comida, tá? De não ter compulsões, de não ter descontroles e também fazer melhores escolhas. Tá? Sem querer, assim, às vezes são as melhores escolhas. E isso que tu falou é super importante, assim, e uma outra coisa que todo mundo faz, e que eu gosto de falar, porque sempre gera uma identificação, é comer na pia. Todo mundo come na pia. Pega a coisa, monta ali e já come em cima da pia. Então, nunca façam isso. É sempre sentar na mesinha, bonitinho,
com atenção. Assim, eu gosto de falar com os meus pacientes, a gente faz o projeto Refeições Sagradas. É meio infantil até, mas é isso, porque a refeição ela tem que ser um momento sagrado, ela tem que ser um momento que tu tá dando pra refeição mesmo, sabe? Tu tem que olhar pra ela e ela tem que ser a tua companhia, não é a TV, não é nada. A refeição é a tua companhia. É um ritual, Então, né? Que nem antigamente o ato de se alimentar era um ritual, né? Hoje em dia que se perdeu, todo mundo sentava na mesa comer, né? Junto. exatamente.